A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar no Salmo 123, um salmo tão pequenininho, somente 4 versículos, mas um salmo tão profundo e tão sincero diante de Deus que, apesar de expressar o coração do salmista e ser um cântico de romagem, ele fala muito ao nosso coração porque parece a nossa própria oração. E o que nós vamos ver aqui no versículo 13 e 4 é um salmista cansado. E ele não fala somente por si, ele usa o plural, ele está falando como nação, né? Cansado do desprezo e da zombaria. E quantas vezes nós também estamos cansados dos maus tratos das pessoas, não é verdade? Bom, vamos começar a leitura? Verso 1 fala assim: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Até aqui. Como eu disse então, o salmista ele vai dizer no final do salmo que ele está cansado. A sua alma, os seus sentimentos, o seu coração, a sua mente, ele está cansado. E o povo, todos aqueles que estão com ele estão cansados, porque o que eles estavam recebendo por parte dos povos ao redor ou das pessoas ao seu redor era desprezo e zombaria. E não tem coisa pior do que viver uma situação em que você é oprimido, em que aqueles que estão ao seu redor, sejam nações, sejam povos, seja família, trazem contra você um comportamento ofensivo. Era exatamente isso que o salmista e o povo estava passando. Mas o interessante de notar, meus queridos, e foi exatamente o que falou muito profundamente ao meu coração, é que o salmista não compõe este cântico de peregrinação, esse cântico de romagem, começando pelo problema. O salmista compõe esse salmo começando pela adoração e pela afirmação de que Deus é superior a todo e qualquer problema. O salmista ele começa adorando o Senhor e dizendo: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Eu vejo várias coisas aqui, mas eu acho que eu quero mencionar apenas 2. Primeira coisa, apesar dos problemas, o salmista decide levantar os seus olhos para Deus. Ele poderia ficar com os olhos presos no problema, porque afinal de contas ele vai dizer para nós estamos cansados de desprezo e de zombaria. Mas o cansaço da luta, o cansaço da afronta, o cansaço da batalha, das situações emocionais e das situações relacionais não tiraram do salmista a convicção de 2 coisas: de que ele deveria levantar os seus olhos para Deus e não ficar com os seus olhos no problema, e de que ele deveria se lembrar que o trono do Senhor ocupa os céus. Onde está o Senhor? Próximo de nós, mas o seu trono, o seu governo, a sua soberania está acima de toda e qualquer circunstância. E é esta palavra de fé que o salmista vai começar a declarar. Então, é como se imediatamente ele falasse em voz alta e proclamasse para ser cantado e falasse aos nossos corações hoje, a despeito de toda e qualquer afronta, de todo e qualquer problema, de toda e qualquer situação que esteja ao nosso redor, o trono do Senhor está nos céus. Então nós podemos pedir ajuda para aquele que é o Todo-Poderoso, para aquele que é o Senhor, para aquele que domina sobre tudo e sobre todos. E aí, ele vai usar uma figura, no versículo 2, que é uma figura de comparação. Ele vai dizer: Pai, assim como os servos olham para a mão do seu senhor ou da sua senhora, eu também estou olhando para a tua mão. E o que ele está querendo dizer aqui, queridos, é o seguinte: eu sei que o Senhor pode agir e que a tua mão pode fazer cessar tudo aquilo que está ao meu redor e que eu não tenho poder para fazer. Com certeza o salmista e o povo que estava sendo oprimido não tinha condições de fazer com que todas as nações parassem de desprezá-los ou de zombar deles. A gente não tem controle sobre aquilo que o outro faz contra nós. Nós temos controle por coisas bem limitadas, na verdade. Agora Deus, o Senhor, aquele cujo trono está nos céus, Ele tem poder. E aqui, queridos, eu acho que eu paro a explicação do texto e eu começo jamais a aplicar para as nossas vidas.
Que lição maravilhosa desse salmo. A despeito de qualquer que seja a situação que esteja ao nosso redor, nós podemos olhar, levantar os nossos olhos para o Senhor e dizer: Pai, eu confio que o seu trono está nos céus. Eu confio que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Por isso, Deus, olha para a minha causa, olha para a minha situação. Seja o desprezo, seja a zombaria, seja o medo, seja a depressão, seja o medo do fim do casamento, seja a situação financeira com problema. Não sei qual é a situação, mas você pode falar para Deus: Pai, eu sei que o Senhor pode fazer algo e eu estou aqui. Assim como o servo olha para as mãos do seu senhor ou a serva olha para as mãos da sua senhora, eu estou aqui olhando para o Senhor e para as tuas mãos, porque eu sei que das tuas mãos pode vir a resolução para aquilo que me afeta e que é incontrolável. Eu não tenho forças em mim mesmo para vivenciar mais isso. Eu estou cansado, eu não tenho como vencer essa situação, mas eu sei que das tuas mãos vem aquilo que eu preciso. E basta uma palavra, a palavra criativa de Deus, que traz à existência as coisas que não existem, para que tudo na nossa vida mude. Que Deus enche o seu coração de fé nesse dia, para que você possa crer e declarar. E quando eu digo declarar, eu estou falando falar com Deus em oração. Pai, os meus olhos veem essa situação dessa maneira, mas eu sei, Pai, que o Senhor pode transformar maldição em bênção. O Senhor pode transformar tristeza em alegria. O Senhor pode transformar o nosso choro, o nosso pranto em riso. E você vai pedir ao Senhor aquilo que somente Ele pode fazer. O salmista, nesses 4 versículos, fala conosco profundamente, e eu espero que você saia desse período de meditação fortalecido, pronto para continuar olhando para as mãos do Senhor, olhando, levantando os teus olhos. Levante os teus olhos hoje, ergue esse queixo, olha para o céu e fala: Pai, eu continuo crendo que o Senhor é um Deus de milagres. O que para mim é grande demais, para o Senhor não é. E eu vou esperar a resposta do Senhor, eu vou trabalhar todos os dias, eu vou continuar olhando para o Senhor, apesar das dificuldades, mas eu vou continuar crendo que do Senhor vem a bênção e o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser, porque para o Senhor não há limites, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e eu te espero amanhã, se o bom Deus permitir, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Até lá!